Ô, Maurício, e aí, tudo bom? Fala, mestre, tudo bem, Beto? Deixa eu ver se eu consigo colocar o fone aqui. Tá bom, Se eu não conseguir, eu vou na raça com vocês. sem problema. Eu vou na raça aqui, que eu tô num lugar agora que, inesperadamente, eu tô na aula, mas eu dei uma parada aqui pra gente conversar. Então vamos que Pronto. vamos. Tudo bom, Maurício? Tudo bem? Obrigado pelo Tudo bom. convite. Imagina, é um grande prazer falar com você. A gente já se conhece de longa data aí, acho que mais tecnologicamente do que pessoalmente, né? É verdade. Mas eu me É. lembro da Sebastiana já numa época que teve uma feira não era no MIS, era no Museu da Casa Brasileira aqui, foi aí que eu conheci a marca, que foi bem legal. Ah, legal. A Feira do Sabor Nacional, verdade. Exatamente. Show de bola, show de bola. Bom, legal falar com você. Para o pessoal que, acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora aí já te conhecem, mas de qualquer maneira acho que cabe uma apresentação, contar um pouco do seu histórico, contar um pouco enfim, tudo que você vem trabalhando com uísque, todas as formas que você tem, né, desde o cão engarrafado, como Caledônia, etc. Eu acho que se você puder dar uma introdução aí, fica legal. Claro, claro. Bom, eu sou o Maurício Porto, eu sou autor de um blog que chama o Cão Engarrafado, que começou em 2014 para 2015, que é focado basicamente em whisky. Eu, na verdade, sou advogado de formação, fiz curso do Wine and Spirit Education Trust, então sou advogado, mas também formado em destilados. E o cão começou como uma paixão, na verdade, entre eu e o meu sócio, que é o meu sócio aqui do Caledônia, que é o Guilherme. A gente queria trazer para o português algumas informações sobre o whisky que a gente via muito em inglês. Queria também usar como passatempo para alimentar o nosso hobby, que era experimentar whiskies novos, experimentar sabores, testar o whisky sempre, pesquisar um pouco mais sobre eles. E às vezes, sabe aquele negócio de escrever talvez seja o melhor jeito de aprender? Então a Sim, gente sem tentava dúvida. buscar as informações e escrever para reunir. O blog começou como um pouco de uma brincadeira, mas deu certo. A gente percebeu que as pessoas liam, gostavam do conteúdo e em pouco tempo a gente estava... pouco tempo não é pouco tempo. Em questão de uns 3 anos a gente começou a ser chamado para fazer eventos, degustações, Legal. conduzir tastings do whisky, né? E por causa disso que surgiu a ideia de fazer o Caledônia, que é o bar que é onde eu tô. Tô Ah, aqui você no está no segundo Caledônia. andar. Ah, esse lugar é Tô, fantástico. Nossa, esse lugar é tô aqui no fantástico. segundo andar. Tô Ah, que refugiado. legal. Que legal, que legal. E a nossa ideia, na verdade, foi basicamente... Bom, antes, o que era o Cão? O Cão era um blog que falava de whisky, mas falava de whisky com uma pegada voltada a tudo que a gente gostava que fosse relacionado ao whisky. Então, cervejas maturadas em whisky, coquetéis com whisky, cultura Não, que dos legal. países de whisky, etc, etc. E quando a gente lançou o Caledônia, que é o nosso bar, que foi em 2019, comecinho da pandemia, a gente basicamente pegou o cão engarrafado e materializou. Que legal. Então a ideia é o seguinte: tem cerveja? Tem. A cerveja sempre vai ter um pouquinho aqui, inclusive. Sempre vai ter alguma coisa relacionada ao whisky. A gente tem coquetéis, a maioria dos nossos coquetéis são ligados ao whisky. A nossa carta de coquetéis conta a história do whisky em 7 atos. Então é uma Legal. ideia de trazer informação sempre, né? Problematizar o álcool, Sim. como eu gosto de falar aí pro meu sócio, mas de uma forma descontraída. Ok. Basicamente isso. E hoje eu tenho trabalhado aqui no Caledônia, é o meu trabalho principal, cão engarrafado e assessoria para marcas, etc. Legal. O Cão Engarrafado hoje tem quantos seguidores? No Instagram ele está com 27 mil e meio, mais ou menos. A Ok. gente tem em torno no blog a gente tem em torno de 30 a 40 mil acessos, né, cliques, né, Legal. por mês. Legal, legal, Varia legal. muito, tem uma sazonalidade, Mas mas é é um bom isso. número, né? É um bom número, É é um número bom. interessante. Pô, É. faz tempo, né? A gente tem já mais de 500 textos publicados nesses 7 anos de blog. Legal. Então, também tem uma... agora tá numa toada boa. Legal. Deixa eu me apresentar então também. Acho que tem bastante gente que está entrando aí que eu não conheço. Então, a ideia é assim: eu sou produtor da Cachaça Sebastiana.
E a gente, quando começou no mercado, a gente não queria fazer só mais uma cachaça, a gente procurou alguns nichos de mercado que a gente viu que não eram tão bem explorados por cachaça. Então, para isso acontecer, eu acabei indo viajar para a Escócia e para o Kentucky e tentar entender a diferença entre esses dois países e seus produtos, né, que basicamente é o whisky, né? A matéria-prima é a mesma, mas a estratégia de envelhecimento é diferente, etc. e tal. Então, fui aprender um pouquinho disso aí. E uma vez que você faz isso, você se apaixona por esse mundo, né? Porque enfim, você visitar uma destilaria fora do Brasil, tanto que seja as Disneys dos Estados Unidos, né, do Kentucky, como as grandes tradicionais da Escócia, você acaba se apaixonando. Então foi um assunto que eu passei a estudar bastante para poder produzir a Sebastiana. Então hoje acho que nós somos uma das poucas destilarias que só usa barris de 200 litros e barris novos. Então, que é basicamente a estratégia do Kentucky, né? Mas ao mesmo tempo a gente tenta trabalhar com alguns barris de Porto, ex-Bourbon, ex-Scotch, etc. e tal, para poder ter um pouco dessa pegada. Então, isso é muito interessante. Então, só uma questão de nos apresentar a Sebastiana e entender o porquê desse bate-papo, né? Que no final das contas a gente vai combinar no Destila Brasil, sim, que acho que é o convidador aqui, como é que chama? É o host dessa live, né? Eu estou apenas aqui de apresentador. Enfim, então, indo um pouco nessa pegada aí, quando você fala de whisky, eu já dei uma iniciada aqui falando de bourbon e falando de whisky escocês. Sim. Basicamente, qual que é a diferença entre essas duas crianças aí? Na verdade, fora do Brasil, né? A gente está falando agora. Bourbon, na verdade, é um estilo de whisky americano, né? Então, o whisky americano é um whisky que é produzido a partir de qualquer whisky, na verdade, é produzido a partir de cereais. Nos Estados Unidos, o cereal predominante que está dentro da receita do moço do whisky vai dar o nome para ele, com algumas exceções. Mas então, por exemplo, se você tiver 51% ou mais, quer dizer, predominância de centeio na mistura, você vai ter um rye whisky. Se você tiver 51% ou mais de trigo, você vai ter um wheat whisky. Se você tiver 51% ou mais de milho, você vai ter um bourbon ou um Tennessee whisky ou um corn whisky, dependendo de outras regras que estão aí, que são barril virgem, com torra 4, 62% e meio para entrada nos barris, 80% de destilação máxima, 40% de engarrafamento. Tem uma série de regras que são as regras do Code of Federal Regulations para os Estados Unidos para definir o que é o whisky americano. Aqui no Brasil, a gente tem só dois tipos, né? Que vêm para o Brasil, né? São importados para o Brasil. Bourbon e Rye. Ok. Bourbon. Então, vou simplificar a Rye. A gente só tem um Rye que vem, na verdade dois, mas só um que vem com muita presença, que é o Jim Beam Rye, o outro é o Wild Turkey Rye, que tem muito pouco. Okay. Vou simplificar o lance do Bourbon. Qual é a maior diferença, na verdade? É a receita do mosto, que é milho. Então, basicamente, ele é composto de... A receita clássica de um Bourbon é 70, 20, 10. 70 de milho, 20 de centeio, 10 de cevada maltada por causa da beta-amilase. Ok. Sempre vai ter cevada maltada, porque é a cevada maltada que traz as enzimas para fazer o processo de fermentação do mosto dos outros grãos, né? E não necessariamente para maltar. Então 70, 20, 10, é uma receita clássica, vai ser milho, e Bourbon tem que ser barril virgem de carvalho americano torrado. Então cortou a arvorezinha, fez o barril, torrou, usou uma vez, tirou o uísque, não pode colocar o uísque de novo. E aí, para onde vai esse barril? Então, aí essa é a clássica pergunta. Muita gente acha que vira vaso e vende na West Wing. Não é isso, não. Claro que não. Eles vão ou para a indústria do vinho ou para a indústria do Scotch Whisky. O Scotch Whisky utiliza predominantemente barril usado. E eles usam outros grãos que não são milho. Sim. Então eles usam muito trigo, usam muita cevada maltada. Single malt é 100% de cevada maltada. E eles usam muito barril usado. Por que eles usam barril usado? Eu acho fantástico esse gancho, né? Por causa, por exemplo, da Sebastiana envelhecida em barril de Porto. Primeiro, imagina que whisky qualquer destilado, né? Qualquer brown spirits, na verdade, é chá de madeira. Sim. Então,
Sim. Toda vez que você coloca dentro do barril, ele vai extrair um pouco dos compostos desse barril, né? Esses compostos, eles vão, quer dizer, essa extração, esse processo de extração é mais rápida quando o barril é mais novo. À medida que você vai usando esse barril, ele vai perdendo a capacidade. Mas tem um ponto. A bebida que estava lá dentro antes aumenta a complexidade da bebida que veio depois. Porque sempre Sim. sobra um pouquinho. Então, se eu usou um pouquinho de bourbon, se eu usou um barril de bourbon, vai funcionar, porque vai ter um pouco de bourbon dentro do seu Scotch Whisky. A gente lançou... depois eu vou mostrar isso. Tá. Igual a Sebastiana Porto, né? Que é a mesma história. Era um barril de carvalho europeu de vinho do Porto, colocou a cachaça lá dentro, ela puxou um pouco do sensorial do Porto, né? Perfeitamente. O Scotch Whisky é mais delicado. Isso não é a regra geral, tá? Mas assim, vou falar bem por cima. Scotch Whisky tende a ser mais delicado e usar barris usados justamente para buscar essa delicadeza. Sim. O Bourbon vai ser mais intenso. E é muito mais usado na coquetelaria, também por uma questão histórica. Mas isso é outro papo. Tá, mas deixa eu... com essa minha ida para lá e para cá, para estudar um pouquinho, eu entendi, vou falar um pouco de estratégia de envelhecimento rapidinho, que nos Estados Unidos eles têm as rick houses, né, que são os grandes depósitos de barris, né? E lá você tem uma alternância de temperatura muito alta e muito constante. Então, vai a 10 graus à noite e 40, 50 graus de dia. E eu fui lá entender lá que essa temperatura, quando, vamos dizer assim, esquenta demais, o álcool expande dentro do barril e encharca a madeira. Quando ele esfria à noite, esse álcool contrai e sai da madeira carregado de taninos, sabores e aromas e cores. Certo? Então, só complementando o que você falou aí dos barris irem para a Escócia, essa madeira não está encharcada de bourbon. Né? Isso, tem duas coisas aí que acontecem, né, que é muito legal. Primeiro, aliás, informação nerd, mas vai depois. Você está usando o barril pela primeira vez e você está com uma amplitude térmica no Kentucky muito maior do que na Escócia. Então, na verdade, você está envelhecendo muito mais rápido, que é um pouco o que acontece aqui no Brasil, especialmente do Sudeste para cima. Sim. Outra coisa que é muito louca que acontece nos Estados Unidos é o seguinte: você tem o Angel's Share, né, que todo mundo chama, que é a parte dos anos, que é a evaporação. Só que o Kentucky, o Tennessee e Minas Gerais é seco. Então, o que acontece? Evapora mais água. Quer dizer, evapora mais água do que álcool. Então, na verdade, à medida que o uísque envelhece no barril, o uísque ganha graduação alcoólica. O que é muito raro. Na Escócia, isso não acontece. Porque a amplitude térmica é mais baixa. Então, por isso que você tem esses longos envelhecimentos na Escócia. Primeiro, porque você está usando barril usado. Em segundo, porque você está... como você tem um clima muito mais ameno, você precisa de muito mais tempo para chegar no mesmo resultado. Sim, né? sim. E lá evapora mais álcool do que água, porque é úmido. Exatamente. Essa é uma regrinha então, básica, né? Quanto mais umidade, menos álcool, quanto mais seco, mais álcool. É uma regra básica. Aqui, onde a gente produz a Sebastiana, é bastante seco, pelo menos agora, de maio até outubro, é seca e a gente às vezes chega a ter a umidade relativa do ar de 8%. Então isso pra gente, a gente coloca a cachaça no barril a 58% e quando a gente vai tirar 3 anos depois, ela continua com 58%. É muito doido isso, é muito engraçado isso. E vocês já tiveram cachaça que subiu? O ABV? Sim. Na verdade, a gente tem um barril lá que tem 4 ou 5 barris lá de 200 litros que tem 8 anos de vida. E o teor alcoólico dele está maior do que quando entrou. Eu acho isso maravilhoso. É porque é contraintuitivo, mas é muito legal. Verdade. Legal. Então, a gente falando um pouco do envelhecimento, falando um pouco do... Eu não estou conseguindo ver cadê o tempo que a gente tem aqui de live. Vamos passar um pouquinho para a nossa galera aqui do Brasil. A gente falou um pouco da matéria-prima para fazer o uísque, a gente falou um pouco de envelhecimento, falou um pouco da diferença entre Escócia e Brasil, e Kentucky, perdão. O Brasil tem bons uísques? O Brasil tem bons uísques. Eu acho que assim, o que eu acho muito legal sobre o Brasil hoje, se a gente está falando, vamos falar só de, não do uísque a granel, a gente já vai chegar nesse papo.
tá? Ok. Mas falando de single malts e de whiskies que são produzidos aqui mesmo de cabo a rabo, não de engarrafamento aqui, Não, né? não. Muita A gente gente fala, quando... por exemplo, o Teachers é nacional, não é? Não. O Teachers Não, vem a em ideia... tempo estanque e era engarrafado aqui. Não, deixa eu te interromper, porque a ideia, vamos dizer assim, é literalmente falar de produtos produzidos no Brasil. Então, independente de... 100% de cabo a rabo. E vamos dizer assim, que o público consumidor tem acesso. Isso. Então, o que a gente tem aqui hoje? A gente tem duas destilarias que têm trabalhado bastante com essa... trabalhado para fazer com que o whisky brasileiro entre aí dentro do mapa dos whiskies internacionais. Lamas e Union. Sim. Cada uma delas, eu acho que cada pessoa tem uma pegada, né? Tem uma visão sobre elas. A minha visão é o seguinte, elas são meio complementares. A Union, bem resumidamente, é uma destilaria que é muito parecida com as escocesas, grandes escocesas, sabe? Sim. Uhum. Espera só um minutinho. Pega aí. Tá rolando um serviço aqui, imagina. Manu, vendemos um Zacap, é ótimo. A Union, ela é uma destilaria que... Abre ele pra gente aí. Aí, ó. Já foi embora, a caixinha tava ali, já foi, ó. Olha lá, tem Union lá. Tem, então, isso aqui são as nossas... Aqui é o estoque da nossa loja lá de baixo, né? Legal. A gente tem algumas garrafas sobressalentes que ficam aqui em cima, que é nossa sala de aula. Ok. Que eu tô refugiado. Mas o que eu estava falando, a Union. A Union, ela é uma destilaria que é muito parecida com a destilaria escocesa de médio a grande porte, né? Okay. Eles seguem bem a escola escocesa. Produzem sempre tem cevada maltada, fazem envelhecimento em barril de carvalho americano usado. Eles têm uma linha que chama Virgin Oak, né? Que é uma linha que eles lançaram agora, que é a Autograph Series, e entrou também na linha deles. Esse aí. Esse é item de colecionador hoje em dia. Show de bola. Mas eles têm um perfil sensorial bem clássico de whisky escocês. Sim, né? De single malt, né? Single malt, e eles são, assim, em relação à qualidade, tanto sensorial quanto produtiva, eu acho muito bons. O sarrafo é muito alto. Você realmente fica impressionado que exista uma indústria desse porte no Brasil. Eles produzem em torno de... Eles tinham uma destilaria em Veranópolis, agora eles estão nos Vale dos Vinhedos. E a destilaria de Veranópolis produzia 2 milhões de litros, e agora a nova produz... E a nova produz mais de 3 milhões de litros, que é a que está no Vale dos Vinhedos. Essa eu caí por acidente lá, é sensacional. É sensacional, é lindo. E os alambiques são alambiques igualzinho ao alambique da Forsyth, que são os alambiques das destilarias escocesas. Eles fazem exatamente o mesmo processo. O processo de fermentação de whisky também é muito diferente do processo de fermentação de cerveja de cachaça. Sim. Eles fazem exatamente do jeito escocês. A Lamas é uma destilaria bem menor. Eles têm um estoque muito grande, mas eles produzem aí em torno de 20, 25 mil litros por ano. Okay. Então 1.000, né? Você divide por 100. Sim. É muito menor. Mas a qualidade acaba se resumindo também como sendo um whisky boutique, uma destilaria boutique que tem uma extrema qualidade? A Lamas? Você diz? Eu acho que a Lamas, eu vejo a Lamas como uma craft distillery norte-americana. Pensa nessas destilarias que fazem inovações muito loucas para criar, por exemplo, um terroir brasileiro, ou para testar alguma coisa que é uma receita e criar um produto novo, criar uma inovação. Eu acho que essa é a pegada da Lamas. O tamanho deles, inclusive, ajuda. Porque eles não são tão pequenos, mas eles também não são enormes. Então eles têm o tamanho perfeito para fazer os testes, colocar os testes na rua e dar bojo, né? E criar sofisticação e tal. Muito legal. E a gente lançou junto com a Lamas, eu estou aqui com ele, é o Lamas Caledônia, essa é a terceira edição dele. É um whisky que foi criado, na verdade, eles fizeram a maturação
e a gente fez a 4 mãos o blend dele. Ele é um single malt, mas todo single malt é blended, né? Blend de barris. E a gente que escolheu os barris e escolheu a cevada. 20% cevada defumada, 80% cevada tradicional escocesa. Oh, que legal, velho, que legal. E o resultado, imagino que tenha ficado sensacional. Eu gosto bastante dele, viu? Eu acho que talvez seja o meu whisky preferido da Lambas. E não é porque é meu filho, porque a gente acha filho sempre bonito, né? Sim, Às vezes sim, o sim. filho é um filhote de cruz credo, mas a gente acha maravilhoso. Não, eu realmente gosto. Legal. E ele é envelhecido também em barril de vinho do Porto. A finalização dele é em um vinho licoroso tipo Porto. Isso aqui é o meu cachorro. Que legal. O que é um Schnauzer? É um pastor australiano. Ah, posso É que tá... Australian Cattle Dog. Legal. Exato. Que legal. Show de bola. Bom, então, eu tive a grata surpresa, cara, quando eu fui, na verdade, minha mãe me fez um convite para ir com ela para Gramado, e eu acabei fugindo um dia lá para ir para o Vale dos Vinhedos, e a hora que eu saí da BR, que eu entrei, eu olhei para cima, eu falei, caramba, é Union. Eu falei, eu preciso voltar. Eu falei, que vou ver vinho nada, vou voltar para trás, vou ver o uísque, né, cara? E aí eu subi, a hora que eu entrei naquela destilaria, cara, me deu um flashback das destilarias que eu fui fora do Brasil, que acho que é uma viagem que acho que todo mundo que vai ao sul tem que com certeza passar na Union e comprar pelo menos uma ou duas, ou degustar pelo menos um ou dois uísques deles lá, que é muito legal, é sensacional mesmo. Show de bola. E é incrível que a gente não espera, né? Foi o que você falou, a gente não espera que tenha uma indústria desse porte e com esse investimento e com essa capacidade de produção dentro do Brasil. Pois é. 3 milhões, para quem não entende muito, quem nunca colocou os números na cabeça, 3 milhões de litros é o que produz a Lagavulin. Então é uma destilaria relativamente grande. Tá? Existem destilarias escocesas muito menores, né? Milton Duff produz 2 milhões de litros, então, que já é uma destilaria que todo mundo conhece. Sim. Então, Macallan é muito maior. Macallan produz 20 milhões, mas Macallan é uma das maiores. Auchentoshen. Acho que o Kitosha é mais ou menos isso, né? Faz uns 3,5, quase 4. Legal. Eu acho que o objetivo nosso desse bate-papo e do Destila Brasil é mostrar para o consumidor, para a galera que está assistindo a gente aí, enfim, puder replicar isso aqui, o quanto que a gente tem de coisas boas. O tanto que por mais que a gente tenha dois fabricantes conhecidos aí de boa qualidade de uísque, a Lamas e a Union, eu sei que tem mais 4 ou 5 destilarias pequenas produzindo uísque, eu não me lembro o nome delas agora. Mas tem 4 ou 5 outras destilarias produzindo uísque. Tenho amigos em grupos aqui que estão comprando equipamentos e fazendo mini destilarias para conseguir iniciar e saber se esse processo realmente é legal ou não. Então isso acho que é o grande objetivo nosso de fazer o Destila Brasil. A cachaça, eu como produtor de cachaça, a gente sofre muito o estigma de cachaça é coisa de cachaceira, de pinguço, é coisa assim. E isso é muito ruim, né, pra gente, cara, porque é síndrome, como é que o pessoal fala? Síndrome do vira-lata, né? Meio que o que o brasileiro faz é ruim e o que o gringo faz é bom. Então isso é meio doloroso pra gente que tanto rala, você tem a loja, você sabe o quão difícil é vender uma única garrafa de uísque. Embora você esteja em São Paulo, que é um dos centros financeiros mais de poder aquisitivo do Brasil, e ainda assim é muito difícil você vender uma garrafa. Então, o grande lance é a gente poder chamar esse pessoal para ir no evento, conhecer os produtores, bater papo, experimentar as bebidas, pedir para, sei lá, fazer blaze, brincar com o que a gente tem no Brasil, porque tem coisas muito legais. A gente teve um bate-papo há uns 20 dias atrás, um mês atrás mais ou menos, com o ator da Bag Gin. Cara, o conhecimento desse cara é sem boçal. O gin dele foi eleito o melhor do mundo, sabe? Tudo bem que é um concurso. É maravilhoso. Mas ele foi eleito o melhor do mundo. A Union teve dos uísques com medalhas de ouro duplo nos principais concursos do mundo. Então é muito bom. Eu acho isso muito impressionante. Aliás, Bag merece um elogio, viu? O Navy Strength deles, eu tive o Navy Strength de primeiro lote, eu fiquei com dó de acabar aquela garrafa. Mas a indústria do uísque nacional, isso é muito incrível, que é algo que eu mesmo não esperava. Eu acompanhei essa ascensão. Há 10 anos atrás, a gente tinha a Union produzindo maltes legais, que era o Union Club e tal, mas eram maltes
bem despretensiosos para o pessoal que tinha uma curiosidade para ver o que estava rolando. De 10 anos para cá, a gente teve uma sofisticação em relação à produção Sim. que é inacreditável, que eu nunca vi em nenhum país, nem em Taiwan. Hoje a gente tem, por exemplo, a Union tem o wine, esse aí que você tem, que é o Virgin Oak, é a primeira edição da Autograph Series, né? Sim. O 2, 3 e 4 são os Wine Cask Finishes. Um dos Wine Cask Finishes é um turfado, né? O turfado, ele é uma mistura de duas cevadas distintas, que é uma cevada turfada e uma cevada não turfada, e ele é todo envelhecido em barril de vinho tinto chileno, se eu não me engano. Eu acho que é Chirá, não é? É um Chirá? Então, essa era uma dúvida que eu tinha. Talvez seja... Então, eu acho isso muito legal, porque é um whisky que, mesmo para padrões escoceses, tem uma sofisticação de produção muito grande. Sim. Você está misturando destilados para criar um perfil sensorial, tirando de barril, colocando em outro para fazer um finish. Isso é muito fora da casinha para um país que tem uma tradição de 15 anos em produção de whisky. Tudo bem que a Union é antiga, tudo bem que a Union tem 60 anos, mas produzindo single malt sofisticados, ela tem 10. Então, eu aprendi lá, eu não sei se isso eu não sei a história inteira, mas eu aprendi lá quando eu visitei, que parece que os filhos assumiram, né, a produção lá. E aí, nessa pegada deles, eles chamaram o Master Distiller, alguém da Escócia, para vir aqui para reformular a casa deles, foi isso? Da Bowmore. O pessoal da Bowmore veio para o Brasil para ajudar. Mas a parte da inovação e da criação mesmo, de fazer esses testes, eu acho que o lance da Bowmore, eles ajudaram em relação a regime de destilação, fermentação, tempos, levedura. Mas testar o barril, colocar o barril e fazer aquele negócio foi na raça. Muito bom, muito bom. Ó, eu vou ter que fazer essa sacanagem, velho. Eu vou ter que abrir aqui, porque só que minha boca tá cheia d'água. Ó. Vamos que eu vou tomar o meu Lomas Caledônia. Aqui a gente toma um de cada, pronto. Uma dosinha só pra... Vamos lá, só de abrir isso aqui já dá um... Nossa, maravilhoso. Bom, que mais? O Cask Finish, ele é baseado num whisky escocês que é bem legal, que é o Dinston Virgin Oak. Já provou? Não. De quem? Da Union? Hã? Da Union, você disse? O Union Virgin Oak, ele é baseado no Dinston Virgin Oak. É a mesma ideia, assim, de produção. Eu gosto mais do Union do que do Dinston. Só para a galera saber aí, 46% de álcool, envelhecido por 5 anos, não filtrado a frio, pot still, que eles falam é o alambique de cobre, certo? E o potencial alcoólico dele aqui é baixíssimo. Quando eu digo a pungência alcoólica, potencial não, a pungência alcoólica é baixíssima. Super integrado, né? 6% aqui nunca, jamais. Olha a cor disso. Sensacional. Cor do barril. Então. Vamos a ele, né? Não, eu celebro isso e achei, quando você me fez o convite, eu achei bem legal a feira. Porque é isso, a gente precisa trazer um pouquinho da cultura, sabe? Do whisky e dos destilados nacionais. Eu falo muito assim, sobre o Caledônia, inclusive. Pouca gente quer problematizar o álcool, né? Tem muita gente que quer só beber. Mas a gente trazer cultura e depois beber é muito mais legal. Muito mais legal. Muito mais legal. Acho que, inclusive, é mais responsável, né? Exato. E cria assunto, né? O pessoal já sabe o que quer, cria gosto. Eu acho que até cabe essa brincadeira aqui para o pessoal escutar. Eu, quando não produzia cachaça, quando eu não estudava sobre o assunto, eu bebia para ficar bebum, né? Whisky Red Bull com Red Label, Red Bull com Absolute, e esquece o mundo, né? Hoje, a gente pega, sei lá, faz reuniões que cada um traz uma garrafa de whisky em 5 pessoas, e a gente coloca dosezinhas desse tamanho aqui. E a gente vai fazendo análise sensorial de cada uma das bebidas, entendendo o que cada uma tem de aromas. Uma tem mais frutado, mais frutas vermelhas, outra tem mais tabaco, mais baunilha, mais isso, mais aquilo. Então a gente consegue fazer uma brincadeira muito gostosa. E ninguém sai bêbado. Então, assim, é lógico que fica todo mundo meio breaquinho, mas não é aquela história de bêbado, sabe, de sair batendo carro, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é mais que essencial que as pessoas saibam que saber beber é mais importante do que beber pra cacete.
né? Acho que isso é o principal, né? Exato, exato. É. Beto, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez seja dos dois lados. Agora eu que vou te entrevistar, mas eu Manda preciso pau. aproveitar essa oportunidade. O que você acha que a indústria do uísque pode aprender com a indústria da cachaça e ao contrário? O que a indústria da cachaça pode aprender com a do uísque? Vamos lá. A indústria do uísque aprendeu com a indústria da cachaça é que eu acho que a indústria do uísque, por ser o nome não é regulamentado, mas é por ser tão certinha, vamos pensar assim, né? Você tem uma Uhum. mistura de ingredientes, de grãos, que aquele vai virar um mosto, aquele mosto vai ser destilado e você vai colocar no barril por tanto X tempo, né? Aí cada um tem a sua estratégia. A cachaça foi um pouco mais versátil, né? Mais solta, né? Mais tipo, vamos fazer aí. Sim, Então, qualquer um que tenha um lampique na fazenda, uma coisa que era do bisavô, alguma coisa assim, resolve fazer cachaça. E isso criou uma versatilidade muito grande para os produtores de cachaça. Então, a gente tem hoje sim. no mercado de cachaça, por exemplo, autorizadas, eu estou meio desatualizado em relação à lei, tá? Mas a gente tem autorizadas pelo MAPA 13 tipos de madeira diferentes que podem ser envelhecidos. Então, Nossa. IP, grápia, castanheira, jequitibá, e por aí vai. Amburana. E no caso do uísque, eles estão, por mais que eles finalizem em outros barris, o envelhecimento básico é Carvalho. American Oak. Ponto final. Entendeu? Então, acho que isso que o uísque tem muito a aprender com a cachaça. Tanto que já tem alguns produtores de fora do Brasil importando barris de Amburana, porque é uma das qualidades que mais caem bem com o uísque. Então, esse é um Sim. dado. O que a gente, produtor de cachaça, tem a aprender com o produtor de uísque? A ser sério. Pô, tem que ser sério, Entendi. cara, sabe? Eu vejo, olha esse rótulo, sabe? É padrão internacional. Quando você vê uma gôndola de cachaça nos bares, por mais que seja um excelente restaurante de São Paulo, você, a 1,5 metro de distância, não consegue ler o rótulo. Você não sabe quem é o produtor daquela bebida, você não sabe o que é aquela bebida, se é cachaça. Entendeu? Você já. Aí que entra na É. parte ruim, porque você já fala assim, aquela garrafa aquilo ali é cachaça. Porque não tem as pessoas não são sérias. O cara acha que ele tem que investir no canavial, o cara acha que tem que investir no equipamento, no envelhecimento, e dali pra frente a bebida se vende sozinha. Quando não é verdade, o cara tem que ter uma bela identidade visual, o cara tem que estar no mercado e tem que ser visto pelo mercado, ele tem que ter um bom líquido, ele tem que ter uma boa imagem, tem que investir em Sim. marketing, tem que investir em branding, né? Então, acho que essas são as duas principais trocas que poderiam haver junto entre cachaça e uísque. O uísque ser mais versátil e fazer testes, como a Lamas, você acabou de falar que a Lamas faz vários testes, né? Tentar outras madeiras, colocar, sei lá, compra barril de 50 litros, Uhum. faz um teste ali por 3 meses, acelera o processo, põe no sol, tira do sol, sei lá, inventa moda, entendeu? E para saber o que ele vai ter de produto final, e se esse produto final realmente é bom, ele vai lá e aí se enche X barris aí dessa madeira para ver o que ele já testou, o resultado. Então eu acho que é isso aí, é a gente poder trocar essa brincadeira toda aí. Trocar as figurinhas dos mundos, exatamente. Ó, Que tem é a ideia do Destila, justamente. o Ivanilson Castro falou assim, envelhecer o uísque em todo tipo de madeira desqualifica o produto. O uísque já tem seu padrão, e isso não se pode mudar. Eu concordo plenamente com o Ivanilson, mas é uma questão de ousar. Como eu acabei de falar aqui, tem destilarias comprando barris de Amburana. As destilarias, a grande maioria das destilarias dos últimos 5, 6 anos para cá, você me corrija se eu estiver errado, estão usando os Cherry Oak da vida, estão usando os Oloroso da vida, estão usando todos os tipos de reuso de barris, é isso? A Whistle Pig norte-americana, que é uma destilaria de Nova York que usa rye canadense, eles compraram a Amburana, eles lançaram um Whistle Pig em Amburana. A Jameson, né, que é a Middleton, eles têm uma série que chama, eu acho o nome muito legal, Method and Madness, Loucura e Método, que é um whisky irlandês envelhecido em várias barricas. Uma delas, se eu não me engano, ou é castanheira ou é bálsamo, eu preciso checar, Olha que legal. mas é uma finalização só. Entendi. Tem fora do Brasil, e agora a Scotch Whisky Association, ela fez com que as regras se tornassem um pouco mais soltas em relação ao envelhecimento, permitiu que envelhecesse, por exemplo, em barril de mezcal, e envelhecesse em barril de cachaça, porque não podia antes, E olha aí, né? ela só podia fazer o finish, né? Mas não Então, podia envelhecer, né? não podia, na verdade, não podia nem fazer o finish. Você Olha aí. não podia usar nem mezcal nem cachaça.
A partir de 2019, que mudou a lei, e eles passaram a permitir, um pouco por causa de um lobby da Diageo, que a Diageo queria lançar um uísque envelhecido em barril de Dom Julio, que é a tequila deles, né? Sim. E graças à Diageo e ao lobby que eles fizeram junto com os produtores, o lobby do bem, eles conseguiram fazer com que tivesse um pouco mais de envelhecimento. Acho que é uma questão, na verdade, do produtor saber até onde vai e qual é o perfil sensorial e qual é o perfil do consumidor dele. Exato, o que ele quer atingir, né? Se você não obviamente, eu não vejo, posso estar enganado, eu não vejo, por exemplo, a Macallan ou a Glenlivet, sei lá, lançando um uísque envelhecido amburano. Sim. Porque eles têm um perfil muito clássico. Sim. Mas eu vejo uma destilaria americana como a Angel's Envy lançando um uísque envelhecido em amburano. Entendi. Ok. Concordo com você. Como o Whistle Pig que você falou aí, né? Foi o Whistle Pig que você falou que é o whisky, não? A Whistle Pig, A Whistle Pig ganhou o prêmio como melhor whisky, não era o melhor whisky do mundo, mas acho que melhor rye era um rye envelhecido em barril de vinho madeira e de vinho Sauternes. Olha aí, cara. Que é muito fora da casinha, né? Muito fora da casinha. Deixa eu só falar com o Thierry aqui. Thierry, beleza? Vamos em frente. O Thierry colocou aqui, a cachaça não falta só seriedade, mas falta também estudo mais profundo. Concordo em gênero, número e grau. Na verdade, assim, eu tiro o grau, porque existem aí alguns produtores como a Agente Sebastiana, como Princesa Isabel, como Eberhaus, como, enfim, as pequenas grandes que a gente chama, né, que são como eu acabei de falar da Lamas, com Sebastiana. Sebastiana é um alambique que a gente chama de boutique. A gente consegue ter uma linha de produtos de 8 rótulos, onde a gente consegue atender desde um produto de R$40 até ter um produto de R$600. E com isso para ter isso, a gente teve que estudar muito. Como eu falei mais cedo aqui, eu fui para a Escócia entender e aprender envelhecimento, eu fui para o Kentucky estudar e aprender envelhecimento, eu fiz acho que uns 15 cursos da Exalc, eu fiz acho que uns 10 cursos da Cana Brasil. Então, assim, o estudo realmente precisa. A gente tem uma responsável técnica que está sempre fazendo análise físico-química, tentando entender o que está estourado, o que não está estourado, por que esse tipo de resultado acontece. Mas eu concordo com o Thierry que isso aí você conta nas duas mãos. Quantos produtores de cachaça no Brasil estão fazendo isso? Que tem esse critério. O Thierry estava na Glenallachie, inclusive, né, Thierry? Depois conta essa história pra gente, fora da live, que eu depois quero saber. Mas isso é um assunto em off. Mas eu acho que isso é verdade. Tem muitas destilarias hoje, eu vejo padrão muito alto de qualidade, mas tem muita destilaria que não leva a sério ainda. Verdade. Essa parte da... O simples fato de continuarem fazendo cachaça armazenada. Cara, você vai no o Kentucky tem aquela história de que tem mais barril de uísque no estado do que gente, né? E é verdade, eu tive lá, eu conheci, eu vi, cara, é impressionante o tamanho de um prédio, que é o Rick House, para guardar barril. Pra gente aqui é muito caro, pra caramba. Mas aí eu vou complementar o que o Thierry falou e vou dizer, falta a união da galera. Se eu juntar com 5 produtores, eu for comprar 20 barris, cada um for comprar 20 barris, a gente trouxe um container e ficou muito mais barato. Sim. Só que esse negócio não acontece, porque infelizmente no Brasil não tem uma concorrência, que a gente fala de concorrência cooperativa. A gente tem literalmente uma concorrência. Sim. O cara não acredita que se ele for junto com você, tá no mesmo mercado, eu vou vender mais que ele. Ele sempre acredita que ele vai levar desvantagem. E isso, infelizmente, acontece no mercado da cachaça. E o dia que isso parar, aí sim, com certeza, a gente vai ter um mercado mais conciso e um mercado mais equilibrado da cachaça no Brasil. Faz todo sentido. É um pouco a história da tradição com inovação, né? Tem muita gente que segue a história da tradição. A tradição ajuda muito, mas você tem que pensar também na história da inovação, nos novos métodos, de como você fazer as análises, de como você ter padrão. Hoje o padrão das bebidas é muito melhor do que era antigamente. Muito mais, o negócio é muito mais consistente, né? Muito melhor. Então, acho que é meio por aí. Eu concordo. Mas, enfim, vamos em frente, a batalha continua. Falando um pouco do Destila Brasil, a gente vai ter lá, você vai bater um papo com a gente lá também, né? Fazer uma palestra lá para a galera. A gente está chamando o Marcel Hatz, que está lá na Escócia, trabalhando hoje hoje o nome da destilaria lá, ajuda aí, Thierry. Na Oban, se eu não me engano, é Oban. Então o Marcel também vai bater um papo lá com a gente. O Marcel Lira, né? O Marcel Lira.
Sim, Marcelo Lira. Eu falei Marcel Hatz, é outro. A gente vai ter o Arthur falando de gin, a gente vai ter um pessoal destilando gin lá na hora, vai ter gente destilando cachaça lá na hora. Então vai ser uma parada muito bacana para quem quiser ir visitar. E não só isso, para os produtores a gente vai ter todo o espaço para fazer reuniões com compradores. Uma das coisas que mais me dificulta no meu mercado é vender. Acho que qualquer mercado, né? Mas assim, por exemplo, se eu quiser colocar meu produto no Pão de Açúcar, eu demorei acho que mais de um ano para conseguir colocar a Sebastiana no Pão de Açúcar. Então o que a gente vai trazer é o comprador do Pão de Açúcar para dentro do evento. Então ele vai ter, eu não necessariamente não garanto que ele vai comprar nada de ninguém, mas ele vai conseguir falar com 40, 50 produtores, fazer aí a sua, de repente até reformular uma gôndola de uísque, uma gôndola de gin, uma gôndola de cachaça, dentro do estabelecimento que ele trabalha. Então isso acho que é um grande diferencial que a gente vai ter lá. Legal, é isso mesmo. Eu vou estar lá, estou ansioso para conhecer, para ir na feira e participar. Olha, eu vou te falar que eu também estou, cara. É um evento que assim, a gente tentou incluir todas as categorias de destilados, né? Hoje você vai ou numa feira de cachaça, ou numa feira de gin, ou numa feira de cerveja, ou de vinho. Né? Né? Então você não tem um evento conciso dessa galera, e acho que ter esse mix, ter essa troca, é justamente o que o Thierry falou, né? O Thierry não, que você perguntou, o que falta o que tem de um acrescentar o outro, o mercado de uísque, o produtor de uísque, o produtor de cachaça. Eu acho que essa é uma oportunidade sensacional. A gente vai ver o cara produzindo vinho, vou poder conversar com ele, cara, o que você faz? Como assim? Pô, mas você coloca o que no barril quando você troca de... Sabe, são coisas que só vem acrescentar, né, pra galera que vai estar lá, né? Isso é muito bom. Exato. Um professor meu falou uma coisa, o César, quando eu estava fazendo Wine Spirits. Ele falou assim, você pode ser especialista. Você pode falar só de uísque. Desculpa te interromper. Você fez Wine Spirits com o César? Sim. Eu fiz também, 1 e 2. 1 e 2. Será que não foi na mesma turma, não? Fui da turma, 8ª ou 9ª turma com o César. Depois eu vou perguntar para ele tem mais registro disso comigo do que eu. Mas ele falou assim, você pode ser especialista, você pode falar só de uísque, mas você tem a obrigação de entender das outras bebidas. Porque Exatamente. Com isso você vai trazer a experiência completa, porque senão você só vai estar repetindo um monte de coisa que você não entendeu. Exatamente. Eu acho que essa conexão faz todo sentido. Exatamente. Agora vamos lá, agora vamos mudar um pouco o assunto aqui, a gente ainda tem 15 minutos, praticamente esgotamos tudo que a gente tinha de pauta, né? Mas vamos lá. Seu melhor uísque, ou melhor, os uísques que você mais gosta? De todos? De todos. Aquele que fala assim, eu tenho que ter na minha casa e quando eu tô puta eu vou tomar e quando eu tô feliz eu vou tomar. Nossa, isso é muito complicado, porque eu acho o perfil sensorial deles muito distinto. Mas eu vou falar 3 aqui que eu sou apaixonado, tá? De destilaria, eu sou apaixonado pela Bowmore. Tá aqui, inclusive, a fotinho que eu tirei quando eu estava lá. Eu gosto de todos os uísques que são defumados e puxados para o vinho ao mesmo tempo. Então, independente da destilaria, é o perfil sensorial, que é mais ou menos o que eu busquei fazer aqui, no Lamas Caledônia. Ele é defumado e puxado para o vinho do Porto. Você adocica o defumado. Exatamente. E por que eu acho isso legal? Porque eu acho difícil. Porque são 2 perfis que não são perfis coadjuvantes, são personagens principais. Então você equilibrar os 2 personagens principais dentro da receita é muito, muito difícil. Perfeitamente. A destilaria que consegue fazer isso é uma destilaria que tem uma capacidade de padronização e controle de produção muito alto. Então, Bowmore, Port Charlotte, que é a versão defumada da Bruichladdich. Para te falar a verdade, eu também sou bem fã de Glenlivet e Macallan, viu? Muita gente torce o nariz para Macallan, acha que é whisky de luxo. Cara, é whisky de luxo, mas a qualidade de produção dele é uma qualidade muito alta. É sensacional. O 15 deles você compra uma vez na vida, outra na morte, é quando você viaja, né? Mas o 15 deles é algo assim, para mim é maravilhoso. Eu sou mais, acho que eu sou mais porrada. Eu vou de Lager. Lagavulin 16. Lagavulin 16. Lagavulin 16 eu vou te falar, foi um dos whiskies que me fez gostar de whisky. Foi o Glenfiddich 18, foi o meu primeiro single malt, e o Lagavulin 16, e eu me lembro de eu tomar ele, eu estava numa viagem no exterior, e falar para minha esposa, anota o nome disso que tem nome de remédio. Cara, ele é surpreendente, demorou, né?
É. Quando o Thierry, não sei, não foi o Thierry, foi uma outra pessoa que falou, não lembro o nome agora, falou que descaracteriza o uísque que você fazer em outras madeiras. Imagina se eu pudesse maltar uma cachaça, velho. Então, exato. Maltar não, maltear uma cachaça, fazer Maltear uma cachaça. com a cana, sei lá, trazer turfa de fora sei lá. Imagina que loucura que é ficar uma cachaça defumada. Então, e tem muita destilaria no Kentucky não, mas em Nova York, por exemplo, Kings County, que é uma destilaria pequenininha, que está no Brooklyn. Eles fizeram um bourbon defumado, um bourbon turfado. Eles maltearam o milho e defumaram com turfa. É uma coisa que é só, sabe, parece genial, mas assim, eles só foram lá e tiveram a coragem de fazer. Exatamente. Né? Por exemplo, eu vi uma galera de uma tanoaria aqui, não sei se é no Sul ou em Minas agora, que estavam jogando, não sei se era brasa, carvão, sei lá que diabo, dentro do barril vazio, deitado, e tampava e depois virava e destampava para fazer fumaça. Então eles defumaram o barril. Isso, de repente, com tufa, pode ser interessante dentro do barril também. Sim. Então, é a inovação, é a história da inovação. Mas para mim, acho que assim, desses uísques que você estava falando, Lidia, também, eu não sei se o barman de apartamento está aí, ele é um grande fã também da destilaria, que é a Tobermory, também faz um monte dessas inovações. Todos esses uísques que têm alguma pegadinha defumada e vínica, eu tô dentro. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu viajando para um outro país, eu sentei num boteco, que era literalmente boteco, e aí eu pedi o Laga 16 e me trouxeram o Laga numa tabuinha de madeira, um pedaço de chocolate. Você já fez isso? Harmônica. Fica maravilhoso. Isso. Só fazer assim, ó. Sabe com o quê? Whisky defumado, não vou falar de mariscos, todo mundo fala dessa harmonização, que é uma harmonização muito boa, mas é uma harmonização batida. Queijo azul. Pega um gorgonzola ou um queijo azul bom, tipo queijo azul da Fazenda Atalaia, eles têm um azul, não me lembro o nome dele agora. Mas é um queijo azul que não é um azul muito salgado, é um queijo azul com um pouquinho só do sabor do fungo. Faz com uísque defumado. É inacreditável, é outra história. Isso que é uma harmonização, porque realmente vai para um terceiro sabor. Vai completamente diferente. Muito bom, muito bom. Bom, o pessoal tem perguntas, se vocês quiserem, por favor, pergunta pra gente aí, sacaneia a gente, mostram a taça. O Thierry tá da Escócia assistindo a nossa live, ele tá de sacanagem com a gente, a gente passa vontade. THSS aí, tá na Escócia? O Thierry tá na Escócia, ele tava na Glenalla aqui, atrás, Eu não convidei o Marcel, eu devia ter convidado o Marcel pra essa live também. Você conhece ele pessoalmente? Conheci, ele passou aqui já, a gente conversou antes dele ir para a Escócia, eu conheci ele também nos eventos, e ele esse é um maluco, ele é embaixador, agora tem um outro cara que está lá, que é embaixador da Scotch Malt Whisky Society lá. São dois brasileiros que arriscaram, falei que os dois eram malucos, mas se deram muito bem lá. O JP Medeiros, que é o da SWMS. Você iria? Oi? Você iria para trabalhar numa destilaria lá? Acho que se eu não tivesse uma renca de louco para cuidar, mãe, criança, esposa, 2 cachorros, acho que eu iria, mas é muita coragem. Eu vou te falar. Hoje não. Eu acho que no segundo convite eu ia, viu? O primeiro não pode insistir muito. Eu acho que é isso. Não insiste muito, senão eu vou. Eu acho que seria... quando eu comecei, Sebastiana, eu fui pro Kentucky e eu falava assim, caraca, eu não quero ir embora, né? Eu visitei poucas destilarias, fiquei lá 5, 6 dias, mais o curso, não sei o quê, eu visitei poucas destilarias. Então eu falava assim, mas e agora? Eu não quero ir embora. Será que eu não consigo um estágio aqui? Não precisa me pagar, não. Só me dá moradia e comida aí, eu vou trabalhar de graça aqui, velho. Nossa, mas é isso, todas as vezes que eu fui para a Escócia, eu não queria voltar, eu fiquei com depressão profunda por aí. Agora eu preciso visitar uma destilaria, eu ainda estou devendo uma visita para a Union, para falar a verdade.
Cara, eu acho que é totalmente merecedora, viu? Eles são muito bons, muito bons. Mais uma vez falar do Destila Brasil, convidar o pessoal que está assistindo aí para ir lá nos visitar. Vai ser nos dias 7, 8 e 9 de novembro, se eu não me engano, não tenho certeza, mas está no nosso Instagram aqui as datas certinhas. Vamos ter uma opção de atrações lá para o público final, vamos ter negociações para realizar com compradores de redes de hotéis, distribuidoras, supermercados, etc. Vão poder experimentar gin, poder experimentar cachaça, uísques, vodkas, rums, todos produzidos no Brasil, que são produtos realmente sensacionais. E aí vocês vão poder entender um pouquinho mais do que o Brasil tem capacidade de fazer e que a gente precisa que vocês entendam que esses produtos são bons e vocês podem comprar com qualidade. Aliás, falando nisso, só para coisas que me vêm na cabeça. Você acredita que uma cachaça de boa qualidade tem mais qualidade físico-química do que um whisky de entrada, por exemplo, um Red Label? Certamente. Em Certamente, relação a tanto complexidade sensorial quanto, mesmo quimicamente falando, os compostos, quantidade, muito maior, muito mais informação, muito mais intensa. Tem tudo a ver. Tem muita gente que confunde qualidade produtiva com qualidade sensorial, né? Qualidade produtiva é você medir lá se tem compostos nocivos, se tem um controle de produção e tal. Qualidade sensorial, certamente, toda cachaça muito bem produzida vai bater um whisky de guerra. Sim. A gente fez uma brincadeira que eu acabei não levando à frente. Eu fui numa distribuidora aqui, num empório aqui em Ribeirão Preto, que eu sei que compra da destilaria X, interna, né, mundial aí, das grandes marcas, e eu mandei para análise físico-química. Tirei da garrafa, botei numa garrafa de 500 ml, mandei a minha só com uma etiqueta branca, dizendo cachaça Sebastiana, Carvalho 3 anos, envelhecida para single barrel, e mandei essa outra, teste. E fiz análise das duas. E a gente tem um componente químico, você sabe, que é o carbamato de etila, que ele é extremamente cancerígeno, e no Brasil a regra máxima, né, o ppm máximo seriam 200 ppm desse elemento químico, que acima disso seria proibida a comercialização. Essa marca dessa grande destilaria, dessa grande indústria, estava com 480 ppm de carbamato de etila. E a gente estava com 22. Coisas assim. Os números não são exatamente esses, mas... carbamato de etila é uma desgraça, porque é fermentação errada, porque é fermentação errada que você não consegue tirar na hora de destilar. Então, São coisas assim, entendeu? Eu ia publicar isso, eu ia colocar isso na mídia. Eu falei, cara, quer saber, eu vou apanhar tanto de advogado depois que é melhor não mexer com isso. Então, né, que nem o pessoal do João Dante lá, que teve a briga com a Johnny Walker, enfim, é melhor não dizer. O Derrage aqui está perguntando, vocês acham que é possível adicionar à produção da cachaça alguns métodos do uísque, como por exemplo o já mencionado turfado, mas também de finalização em barris especiais e coisas assim, como Cherry? O Derrage, eu não sei honestamente o seu nome, né? Tá só Derrage. Lógico que sim, a gente da Sebastiana faz cachaça finalizadas em barris de vinho do Porto, em barris de Scotch Whisky, em barris de ex-bourbon, e por aí vai, a gente tem madeiras diferentes. O turfado, como a gente estava falando aqui mais cedo, não sei se você estava aí, por exemplo, a gente pode defumar o barril, mas eu não posso adicionar aromas ou qualquer coisa de turfa na bebida, isso é contra a lei. O que a gente pode fazer é pegar, sei lá, alguém vai viajar atrás, um pacote de tufa, um saco de 50 quilos. A gente taca fogo naquilo, põe dentro do barril. E prepara o barril para defumar. Isso é possível. Eu nunca fiz, tenho vontade, mas não tenho acesso à tufa. Quem sabe, depois do Destila Brasil, eu vou conseguir alguém que me arrume um pouco. Falando em Sherry, que ele mencionou Sherry, tem uma indústria grande, né? A Santo Grau tem duas cachaças que envelhecidas em Sherry, que é a Cinco Botas e a XP. Que é justamente isso. Eles pegaram da ideia do whisky, eles são de um grupo grande, né? Da Natica Osborne, que é Osborne Cognacs, eles usaram os sherries da Osborne para fazer. É isso aí. Bom, vamos lá, temos 2 minutinhos. Queria agradecer você aí por ter participado com a gente. Faz teu jabá aí, bota a tua loja aí no endereço, onde é que é, em Pinheiros lá, Caledônia, Whisky Shop, como é que é? Fala aí. Pronto, vou falar só. Estamos aqui em São Paulo, em Pinheiros, na rua Vupabuçu, na frente da Igreja da Cruz Torta. São 180 rótulos diferentes de whiskies no bar, 160 rótulos de whisky na loja.
A gente vende a preço de mercado os uísques, e a gente tem um time aqui também pronto para recomendar tanto doses quanto coquetéis, cervejas. E a gente tem também a linha inteira dos uísques, tanto da Lamas quanto da Union, que são uísques nacionais, muito bem produzidos, inclusive 3 edições que são as edições que a gente fez em parceria com eles. Legal. Pode provar em dose, tem 5% de desconto para levar a garrafa para casa depois de tomar a dose. Então tem que vir aqui. E se tiver azar, vai me encontrar e vai ficar 1 hora me ouvindo falar. Mas eu não venho todo dia, então talvez vocês tenham a sorte de só comprar uma garrafa. O mais legal da sua loja é assim, você olha para lá e fala assim, que abra a porta número 1. E aí aquela parede gira. Aquilo é sensacional, velho. Muito bom. Todo mundo faz, depois eu vou colocar um videozinho. Show de bola. E eu fazer o meu jabá aqui do Sebastiano também. A gente hoje tem nossos produtos sei lá, em locais como Pão de Açúcar, Samachê, Santa Luzia. Tem o nosso site, que é cachaçasebastiana.com.br, e nosso Instagram, Cachaça Sebastiana. Então, dá para dar uma olhada lá e ver o que a gente produz, como a gente produz. Já estamos aí há 11 anos no mercado. Somos bebês de fralda ainda com os grandes produtores, né, que estão na galera aí. Mas, enfim, a gente procura sempre inovar, fazer produtos de qualidade para o pessoal. E finalizar mais uma vez com um convite de participar. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Na opinião de vocês, qual é o melhor 12 anos disponível no Brasil hoje? Participar do Destila Brasil, que vai acontecer em novembro, no espaço, como é que chama lá? Espaço Central, que é na Praça da Bandeira, uma super casa que era da Estação Light antigamente, é um prédio tombado de 1920 e poucos. Vai ser um evento super legal, vai ter balada à noite no rooftop, vai ter, enfim, assim que vai. Tá bom? Isso aí. Responde só para o rapaz. Depois eu respondo do 12 anos, eu respondo no private. Então vai. Um grande abraço, muito obrigado. Valeu, mestre. Fica com Deus aí, tamo junto.